Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão e Duque de Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e a Congregação Nova Campinas, em Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesse primeiro trimestre do ano 2022, lições bíblicas de adultos da CPAD. E agora a lição 5, o casamento é para sempre. O texto áureo diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mateus 19:6. A verdade prática: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Leitura bíblica em classe, Mateus 5, 27 a 32. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então vamos aqui para a introdução. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, Êxodo 20:14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim cai por terra as teorias contra o divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal, Hebreus 13:4, e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus 5, 27 a 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Não vamos aqui ficar falando muito da introdução, porque temos os pontos para estudar, mas apenas dizer que Jesus primeiro falou sobre o adultério e depois Jesus falou sobre o divórcio. A ideia aqui é tocar nos dois assuntos, né? Veja que o ponto 1 que a gente vai estudar a seguir é a condenação do adultério. Depois a gente vai falar sobre o divórcio, ponto 2, ponto 3, enfim. No caso específico, nós vamos só tentando aqui a introdução, é um resumo do que a lição vai estudar, é que Jesus condena as duas coisas, a Bíblia condena as duas coisas. O adultério não deveria acontecer nunca na vida de um casal. Acontecendo, pode que um dos cônjuges queira divorciar, mas não necessariamente que ele tenha que se divorciar. Ele pode perdoar e o casamento continuar para a glória de Deus. Não tendo outro motivo que não seja o adultério de um dos cônjuges, não pode se divorciar. Basicamente, esse é o resumo que nós vamos estudar. A condenação do adultério. Definição do adultério. No grego temos o verbo moisheuo, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher do outro, da mulher, permitir adultério e ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que o homem casado tem com a mulher que não é sua esposa ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério, isso em Jeremias 3, 8 a 9, Ezequiel 23, 37. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei,
o que se colimava, e aí colimava é uma palavra difícil, né? Mas tem aqui um vocabulário no final da lição. Tinha em vista, visava, objetivava, pretendia. Então, as expressões ali, o que se pretendia era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Eu vou até entrar no que eu falei um pouco na introdução rapidamente. Adultério é uma relação sexual entre uma pessoa casada com outra pessoa que não é o seu cônjuge, seja homem ou mulher. Vamos já direto para o divórcio lá na frente. A única possibilidade do divórcio é que um dos cônjuges adultere. Se nenhum dos dois cônjuges adulterar, então quando o Senhor está dizendo não adulterarás, ele está defendendo o casamento. Porque se a única possibilidade de um divórcio seja um adultério de algum dos cônjuges e ambos, conhecendo a palavra, entendem, compreendem a vontade do Senhor para não adulterar e cumprem ela, ou seja, não adulteram, então não haverá motivo para que o outro cônjuge queira o divórcio. Porque depois vamos ver lá na frente, no livro de Malaquias diz que o Senhor abomina o divórcio. Então, o Senhor está preservando o casamento. Além disso, meu amado irmão, eu vou comentar aquilo que o próprio ponto, né, lá no 3 aqui vai falar. Aliás, vou deixar até para comentar mais no 3. Eu tinha que comentar uma coisa aqui, mas na terceira subdivisão é melhor comentar isso. Vamos para a segunda subdivisão. A posição de Jesus quanto ao adultério. Então, nós vimos o que era adultério. Aqui nós estamos dando a condenação do adultério. O que é adultério? Agora vamos ver a posição de Jesus. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com o olhar cobiçoso, pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre, além de tudo que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher. Cristo vai ao crente Cristo vai ao cerne, ao centro, a parte principal da questão, e fala de um coração profundo e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder caso de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é desta forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos buscar pensamentos puros e bons. Filipenses 4:8, voltamos à lição passada, abstendo-se de sentimentos, né? Acho que a palavra nem é abstendo-se, não. Vou até voltar aqui para falar a palavra certa, né? Resguardando-se de sentimentos ruins. Ali falava sobre morte, sobre assassinato, e aqui fala sobre adultério. Jesus ensina isso. E aí eu vou eu vou abrir o leque um pouco além do que está escrito aqui na lição. Isso deveria começar, a questão de fidelidade, a questão de abster-se de certas situações, já no tempo em que a pessoa começa a namorar. Pastor, todo mundo que namora a primeira namorada ou o primeiro namorado tem que casar com essa pessoa? É regra bíblica? Não. Pode acontecer que você namore uma pessoa, se apaixone, né, como a gente fala, e depois, no momento de convivência do namoro, você veja que aquela pessoa, por algum motivo, ou vários motivos podem acontecer ali, não é a pessoa que você vai casar. Se você insistir em casar com aquela pessoa, pode dar errado o seu casamento. Então, não é necessário. Mas as coisas têm que ser mais criteriosas do que tem acontecido no século XXI, século XX, século XXI, com esta sociedade que ele fala aqui no final, pessoas, pensamentos ruins. As pessoas estão namorando, assim, sem critério nenhum. Quando eu era jovem, e olha que eu estou para completar 58 anos, em uma outra denominação que eu participava, tinha um jornalzinho para os jovens. E um dia escreveram uma piadinha para uma das jovens ali daquela denominação, dizendo: fulana, rapaz não é roupa,
Roupa você troca, vou sair hoje, não vou sair, estou com essa camisa. Na semana que vem eu vou gravar aqui o outro vídeo, talvez uma outra camisa. Quando eu vou para a igreja domingo, outra. E assim por diante. Rapaz, não é roupa que se troca. Ou você hoje está namorando o Joãozinho, amanhã está namorando o Pedrinho, depois da manhã está namorando o Joaquinzinho, ou assim, também um rapaz em relação à moça. Então, aí quando a pessoa namora e namora um, não consegue namorar, já namora 2, 3 ao mesmo tempo, ou outras coisas parecidas. Quando casar, a tendência é que isto se perpetue. E aqui ele fala de pensamentos ruins. A mulher não é para ser olhada como um objeto de desejo, embora muitas se coloquem, e aí eu não estou falando nada machista, algumas se colocam assim, e aí é um problema delas. Mas as santas, as mulheres de Deus, as verdadeiras, não se colocam dessa forma, e nenhum homem tem que ter esse olhar. A mulher tem que ser olhada como alguém, uma companheira. Eu tenho que arrumar uma pessoa, a adjutora, como diz lá em Gênesis, para estar ao meu lado, para nós construirmos uma família. Se assim for, orando, o crente tem sempre que orar, o casamento tem a tendência e deve ser para sempre, como diz a palavra. Agora vamos ver os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade do relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza, queda da vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade em seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo, deturpa a mente do cristão que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar em coisas boas. 1 Coríntios 2,16. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras, além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Provérbios 5,3,8. Eu não vou nem entrar como adultério, os males do adultério sejam pecado. Mas não é, pastor? Isso aí nós vamos falar no final. Olha o que ele diz aqui no relacionamento. Um é infiel ao outro. Vai gerar desconfiança do cônjuge, feridas emocionais no cônjuge e às vezes na própria pessoa, desvalorização do cônjuge, desrespeito ao cônjuge, fraqueza e queda espiritual com você. E às vezes pode ser até com o próprio cônjuge, que pode ficar tão triste que acaba esfriando espiritualmente. Olha contra coisa. Ele não falou aqui da questão do casal que tem filhos. E às vezes o adultério acaba transformando numa separação. Ele não falou aqui do restante da família, que muitas vezes é afetada por aquela traição do marido para a mulher ou da mulher para o marido, porque às vezes há pessoas que sentem, os irmãos da esposa, o irmão do esposo, ou o pai ou a mãe, e aquela outra pessoa que está envolvida, porque às vezes a outra pessoa também que o sujeito adulterou, ou a mulher adulterou, ele também é casado, ela também é casada. Então pode haver todo esse tipo de problema. Bom, posto isso, é só isso, pastor? Não. No final ele diz, é pecado. É pecado. É pecado. Então temos que colocar na cabeça. E vamos voltar para o tema que Jesus colocou, estudamos na semana passada. Se você pensar mal do teu irmão, está matando ele. Se você olhar para a mulher do vizinho, você está adulterando. Então, cortá-la no pensamento. Eu sempre falei na igreja, o pecado é adultério. Não começa de uma hora para outra assim. O homem é casado, fiel, tranquilamente, eu vou falar do homem, né? Está andando na rua e de repente encontra uma mulher, olha para aquela mulher, a mulher chega para ele e fala, vamos fazer isso aqui assim, errado, aqui, vamos para lá, vamos. Ele nunca pensou naquilo, ele nunca teve esse desejo, ele nunca... Não, de repente, de uma hora para outra. Não, isso não é verdade. Aquilo está no coração, aquilo está sendo alimentado, aquilo está sendo colocado, e aí acaba um dia florescendo. Então, cortar este mal pela raiz, como a própria Bíblia diz, os pensamentos vêm... pastor, não pode ter pensamento ruim. Eu vou dizer o que às vezes quando a gente diz, você não pode impedir, o homem não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então o pensamento ruim veio, você teve aquele pensamento, sentiu que aquilo não é bom, dobre o joelho, ore, peça misericórdia a Deus e tente evitar de toda forma que aquela situação se repita na sua vida. Ele diz aqui, o adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Meus irmãos sabem que eu gravo 2 vídeos da escola dominical. Então,
Estamos terminando esse primeiro vídeo que vimos a introdução, o ponto 1. Vamos ter o segundo vídeo com o ponto 2, a conclusão, ponto 2, ponto 3, a conclusão. Você que vê esse vídeo, veja o segundo. E você que por acaso tiver visto o segundo, também depois veja esse vídeo porque complementa o estudo. Deus abençoe a todos.